E aí, tudo bem? Eu quero falar com você sobre como crescer o seu propósito, como avançar, como passar para a próxima glória, para o próximo pedaço de fé. Hoje vou trazer aqui um texto do apóstolo Paulo em Romanos e eu queria que você se atentasse muito a tudo que ele diz aqui, porque são palavras que são extremamente fortes. E vamos ler aqui comigo? Está em Romanos 12. O segundo versículo aqui é o que eu quero trazer de base aqui para você. Mas vamos lendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre vós, que não pense de si mais do que convém, mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. Eu quero parar aqui inicialmente nesse versículo. E eu quero voltar aqui novamente no 2. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, para você crescer no seu propósito com o Senhor, primeiramente você tem que cumprir e fazer conforme, né? Conforme Ele já te mandou fazer, se Ele já te mandou. Se Ele nem te mandou ainda, você tem que fazer algo que o apóstolo Paulo, o próprio Paulo aqui, ele nos mostra, que é carregar um coração que está preparado. Carregar um coração que é sincero. O que eu quero dizer com um coração que está preparado e um coração que é sincero? Olha só, o apóstolo Paulo, olha só para ele. Antes de Jesus o chamar, o que o apóstolo Paulo estava fazendo? O apóstolo Paulo estava matando os outros cristãos. Estava perseguindo e matando todos quanto ele conseguia. E aí você pensa assim, se eu for chamar alguém para o meu grupo, não vai ser aquele que está matando aqueles que são do meu grupo, né? Esse é o nosso pensamento, aqui da Terra. Porém, Jesus ele fez o seguinte, ele não olhou os atos, o comportamento de Paulo, ele não olhou o que todos nós estaríamos enxergando e falando, nossa, que homem maléfico é esse Paulo. Ele matava os cristãos. E, poxa, eu vou te dizer, pensa com a sua cabeça aí, no nosso racional aqui. Não faz sentido chamar alguém desse para o seu grupo. Não faz sentido, né? Na nossa justiça não faz sentido. Porém, na justiça de Deus, sim faz. Jesus ele foi lá e buscou Paulo. Ele não olhou para o comportamento de Paulo, ele não olhou para o pecado de Paulo. Mas sabe o que Jesus olhou? Ele olhou para a sinceridade de Paulo. Paulo, como judeu, ele era um ótimo judeu. Paulo, como romano, ele era um ótimo romano. E agora Paulo, como cristão, ele é um ótimo cristão, excepcional. Ele deixou tanta sabedoria para nós, né? Essas cartas dele, tudo que ele deixou, tudo isso aqui é... Se a gente não tivesse isso aqui, com certeza a gente estaria direcionado de outras maneiras. Mas Paulo, pela revelação que Jesus deu para ele, pela graça que lhe foi confiada, Paulo ele soube tudo que soube. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Jesus o chamou não porque, sei lá, mas Jesus o chamou porque Paulo ele era fiel àquilo que ele acreditava. Sabe, eu conheci em um grupo de célula, um casal que eles eram testemunhas de Jeová. Nem sei se vocês estão assistindo aqui, se estiverem assistindo, comenta aí embaixo. Eu vou mandar o vídeo lá no grupo depois, quem sabe assistam. O casal que era testemunha de Jeová. E eles, pelo jeito, eles eram ferrenhos, né? É um casal. Eles eram muito devotos, digamos assim.
da religião deles. E tinha alguém ali, um amigo deles, que ficava ali no pé, né? Tipo assim, isso aí é errado, tal, isso aí aceita e tudo mais. E, putz, eles eram tão fiéis àquilo que eles acreditavam que, tipo assim, esse cara aí que ficava falando ali que é cristão, que ficava no pé do ouvido deles, ele mesmo falou assim, não, esses aí não saem não. Não sai de jeito nenhum. Porém, eu vi depois ele falando uma frase sobre eles, depois que eles saíram dessa seita aí, e eles foram... Eles se transformaram, se converteram, se batizaram, e hoje estão aí buscando ao Senhor no propósito. Uma coisa que eu ouvi esse rapaz ficava no pé deles falando e que me chamou muita atenção é que, tipo assim, se eu não me engano foi mais ou menos assim, que pela sinceridade que eles tinham em buscar aquilo que eles estavam se propondo a buscar, Deus os buscou. Deus é quem foi lá e os buscou, porque a sinceridade no coração deles era tamanha, a busca no coração deles era tamanho, o estudo que eles tinham a respeito daquilo era tamanho que Deus falou assim, só precisa ajustar a direção, só precisa direcionar para a coisa certa. Eu acho que, como a Bíblia diz, né? Eu acho não, tá lá. De tudo que a gente deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se você tem um coração que é ensinável, que está aberto a aprender, se você tem um coração que não é rancoroso, que não bloqueia as coisas que vêm de fora, se você tem um coração que quer aprender, um coração que quer obedecer, rapaz, é muito mais do que meio caminho andado. É quase todo o caminho feito. Porque Deus ele só vai te direcionar agora para o lugar certo. Paulo, ele tinha sinceridade naquilo que ele fazia. Jesus viu aquilo e falou assim, se eu direciono aqui para a minha obra, vai ser demais. Jesus fez isso, o buscou, o direcionou. E por toda a bagagem que Paulo tinha, essa é outra coisa. Por toda a bagagem que Paulo tinha, que de ser um ótimo judeu, de ser um ótimo romano, de tudo aquilo que ele já tinha aprendido, da sabedoria judaica que ele já tinha estudado, pois ele era um fariseu e sabia muito da lei, por tudo isso e muito mais que provavelmente Paulo tinha experiência, sabedoria, conhecimento, ele foi quem foi em sua vida, quando se converteu a cristão. Sabe, o que eu quero te dizer aqui é que não é do nada, não. Não é que Paulo ele teve sorte e foi quem foi, não. Não é que Paulo teve sorte e escreveu esse tanto de carta que ele escreveu, não. Não é que Paulo foi ao terceiro céu por sorte, não. É porque esse cara, ele tinha sinceridade no coração em buscar aquilo que deveria buscar, em se desfazer daquilo que tinha que se desfazer, de sacrificar a sua própria vida pelo Evangelho, de como ele diz aqui no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se sacrificou, ele se doou para a obra. Ele que tinha, como vemos, uma vida de fariseu, uma vida boa, uma vida confortável. Paulo, ele é o contrário do que muitos pregam aí, né? De que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, né? Na verdade, se for ver bem pro corpo de Paulo, tudo piorou, né? O cara apanhou pra caramba. O cara ficou prisioneiro por muito tempo. No final das contas, foi julgado e foi decapitado. Que é isso, né? Se tivesse algo assim, uma plaquinha dizendo a sua vida quando você se converter vai ser desse jeito, era tanta gente que ia dar para trás. Mas Paulo, ele sabia, assim que ele entrou, ele sabia que a vida dele não era mais para ele, mas era de Cristo. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, para você crescer no seu propósito com o Senhor, é simples. Lembra daquilo que eu te falei sobre o coração? De tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração para as coisas boas. Daqui a pouco a gente vai ler aqui a continuação da carta e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse coração. Mas o seu coração estando no lugar certo, ele é atrativo a Deus. O seu coração e a sua vida sendo empenhada em crescer, em saber,
em pular para a próxima bolha, ou seja, pular para a próxima fase de conhecimento, é extremamente atrativo ao coração do Senhor. E Deus ama isso, Deus ama quem se move. Deus ele não pega quem está parado. Deus ele pega as pessoas que estão em movimento. Você estando em movimento, Deus vai ver aquilo que você já está fazendo, a bagagem que você carrega, e vai direcionar isso para a sua obra. E é sobre isso. Você quer crescer em propósito, quer crescer em graça, quer crescer em sabedoria, quer crescer no seu relacionamento com Deus, começa a conhecer cada vez mais coisas. Eu vou te falar, o nosso corpo humano, o nosso cérebro, tudo que a gente é como humano, olha, nós somos seres eternos, seres muito mais evoluídos do que a gente vê no espelho, do que a gente experimenta aqui na Terra. Porém, Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui e aprender tudo que a gente pode aprender como humano, de passar tudo que a gente pode passar como humano. E passar nessa vida não está apontando para fazer uma profissão, seguir um caminho só, em estar sempre na mesma. Mas Deus ele sempre nos chama para nos renovarmos a nossa mente, renovarmos o nosso conhecimento, renovarmos a nossa maneira de ser. Para quê? Para que sempre a gente possa encontrar Deus, as novas faces de Deus, as faces que a gente ainda não descobriu, as faces que a gente ainda não viu. Sabe uma maneira de você conhecer mais as coisas? Ou melhor, conhecer mais dos princípios, que são partes de Deus? Vamos lá, os princípios. Os princípios eles estão colocados em várias coisas. Em várias coisas você vê o princípio agindo. E para você conhecer cada vez mais daquele princípio, sabe o que você pode fazer? Você pode conhecer cada vez mais áreas e mais áreas. Por exemplo, estudar matemática vai te fazer ter um raciocínio lógico melhor, vai te fazer raciocinar melhor. Aí você fala, no que isso influencia no seu propósito? Influencia e bastante. Influencia nas coisas que Deus vai te direcionar para fazer. Influencia na captação das coisas que Deus vai colocar na sua frente. Influencia no seu raciocínio para pensar nas coisas do Senhor de forma lógica, por que não? Assim também como várias outras coisas, elas são necessárias para fazer a gente expandir a nossa consciência, nos transformar todos os dias. Não é para a gente ficar a vida inteira em um trabalho só, ou a vida inteira em somente uma coisa. A gente vai ficar limitado e a gente é literalmente ilimitado. Mas o que o Senhor nos chama é para nos renovarmos pela renovação, ou melhor, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Eu vou continuar lendo aqui a partir do versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre vós, que não pensei de si mais do que convém, mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. Olha esse finalzinho aqui, que ele pode mudar a sua vida. Mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. Quando a gente fala de obra de Deus, ela vem pela fé. A obra que a gente empenha por nós mesmos, pelo nosso próprio querer, ela é falha, ela é fraca e ela não é contabilizada. A obra daqueles que vão chegar dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não curamos? Não expulsamos demônios? Será que isso era a vontade de Deus para você naquele momento? Será que isso era a vontade de Deus para você cumprir? Será que era por aí que Ele queria que você fosse? Olha só. Mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. A obra, ela vem após a fé. Isso. A fé antecede a obra. O que isso quer dizer? Que a obra que você faz é pela fé. Que fé? Pelo chamado que Deus te deu, pela visão que Deus te deu. Quando Deus ele chamou José do Egito, ele deu uma visão.
E a visão que Deus deu para ele antecedeu toda a obra, né? E pela fé, na visão que Deus o deu, no chamado que Deus o deu, José foi. Não foi conforme ele queria ou ele gostaria, mas foi conforme Deus preparou o caminho. Foi conforme Deus preparou as pessoas, conforme Deus preparou tudo para que ele se moldasse, estivesse preparado no momento certo para a obra que Deus queria. Quando a gente faz as obras fora daquilo que Deus nos deu, a gente não está agindo pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você está me entendendo? Se você se desviar do roteiro que Deus te deu, do mapa que Ele te deu para caminhar, do caminho, é duro porque, por mais que a gente pense que seja bom, por mais que a gente pense que possa agradar ao Senhor, o que agrada a Deus é a obra da vontade dEle, não a obra da nossa vontade. Agradar a Deus é seguir reto no caminho que Ele nos deu para caminhar e percorrer. E conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu, ou seja, pensa agora comigo, conforme a medida da obra que Deus a cada um repartiu. Batalha a obra que você tem que batalhar, caminha na obra que você tem que caminhar, que Deus repartiu para você. Ao você completar isso aí, Ele vai te dar mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. E claro, sempre é um aprendizado, sempre é algo que vai te apontar para novos caminhos, para novas bolhas, como eu estou falando aqui. Eu estou falando de bolhas, sabe? Porque há várias bolhas. Por exemplo, tem a bolha política, tem a bolha religiosa, tem a bolha do pessoal do futebol, tem a bolha do pessoal da faculdade, tem um montão de bolha. Tem mas é muita bolha. E vou te falar, não é possível a gente sair das bolhas, porque a gente está imerso nesse mundo e as bolhas estão aqui ao nosso redor. Porém, quanto mais bolhas a gente conhece, quanto mais bolhas a gente experimenta, mais expandida está a nossa consciência, o nosso discernimento e entendimento de todas as coisas que nos rodeiam. A nossa expansão de consciência aumenta, a nossa sabedoria aumenta. Por isso eu queria te chamar para fazer algo, estudar algo novo, fazer uma coisa nova, pede direção a Deus, que Ele vai te entregar algo novo para você estudar, para você entender. Porque lembra como eu falei lá no início? Os princípios eles estão aí, que eles regem tudo. E pelos princípios é que você talvez vai prosperar. É pelos princípios que você vai prosperar não só financeiramente, mas prosperar em Deus. Prosperar na sua família, prosperar no seu trabalho, prosperar na sua caminhada com o Senhor. Prosperar com as pessoas, com os amigos. E para você conhecer mais dos princípios, os princípios que estão aplicados nas bolhas, conheça mais bolhas, conheça mais ambientes, conheça mais pessoas. Que tudo isso vai fazer com que você tenha mais capacidade. E a capacidade da sua fé vai crescer. A capacidade da confiança que Deus vai ter para colocar uma obra nas suas mãos vai crescer também. Mas dirige a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. Versículo 4. Pois assim como temos muitos membros em um só corpo, e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de uns dos outros, tendo dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. A graça que nos foi dada. Se é profecia, profetizemos segundo a proporção da nossa fé. Se é ministério, calma aí. Se é ministério, dediquemo-nos ao nosso ministério. Ou o que ensina, dedique-se ao seu ensino. Ou o que exorta, à sua exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Em amor fraternal, sede afeiçoados ternamente uns aos outros. Na honra, dê cada um de vós preferência aos outros. No zelo, não sejais remissos. No espírito, sede fervorosos, serve ao Senhor. Na esperança, sede alegres. Na tribulação, pacientes. Na oração, perseverantes.
socorrei as necessidades dos santos, exercitai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não cuideis nas coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Cuidai em coisas dignas diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui para você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só o que fala aqui no final. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Para você que faz isso, a recompensa é grande. Para você que deixa de fazer, a cobrança também será grande. Por isso, vamos crescer em fé. Vamos crescer na obra do Senhor. Vamos crescer de glória em glória, até chegarmos aonde temos que chegar. Vamos muito além daquilo que a gente tem de capacidade, mas vamos pela graça de Deus. Vamos pela obra que Ele nos confiar. E assim vai dar certo. Não anda pelo seu próprio entendimento, mas anda por aquilo que Deus te chamou para fazer. Tudo bem? Eu me despeço. E te peço, curte, comenta, compartilha aí o vídeo, porque é muito bom. Isso engaja o vídeo e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O YouTube, ou seja, qual plataforma que eu estiver postando aqui, ela entrega esse vídeo para mais pessoas vão ver essa mensagem, mais pessoas vão saber disso, graças a você. E quando você faz isso, olha só o que acontece. Amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Você amontoará recompensa sobre a sua cabeça. Quando o apóstolo Paulo aqui fala de amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça, nós teremos uma coroa. E a nossa coroa, ela irá mostrar o tamanho da obra que a gente praticou aqui nessa terra. Quanto mais brasas, quanto mais pedras preciosas você amontoar em cima, mais pesado é a obra. Mais longe você foi. E esse é o nosso objetivo, né? Completar o caminho que Deus desenhou pra gente. Vamos que vamos. Não é nada sobre o nosso pensamento. Pois olho nenhum viu, ou por coração de homem algum passou, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Se estiver fora daquilo que Deus tem preparado, é pouco demais. Porém, aquilo que a gente não consegue sequer raciocinar, Deus ele tem preparado. Tá, lá naquela vida, mas também nessa, tá? Pode ter certeza. Quando vem de Deus, é muito maior do que a gente consegue imaginar. E é isso. Eu te vejo na próxima e tamo junto. Até o próximo vídeo.